Olá, tudo bem? Eu sou Wilson César, sou diretor dos Colchões Maranata. Estou aqui para falar com você sobre uma grande oportunidade que a nossa empresa traz para quem está buscando, né, uma renda extra ou, né, quem sabe até vir viver de colchões. Nós estamos no mercado há muitos anos e temos muito para contribuir com as pessoas, com seu crescimento financeiro e com a saúde das pessoas que venham utilizar nossos produtos. Beleza? Então, está aqui o caminho do sucesso Maranata, né? A nossa expansão para esse ano. Eu quero trazer um pouco aqui para vocês conhecerem a nossa fábrica, nossa empresa, fica aqui no distrito de Cascavel, no Paraná, distrito de Santa Maria, né? Desde o ano 2001 trabalhamos com colchões, né? E entregamos aí para vários estados do Brasil, como vocês vão estar conhecendo na sequência. Hoje são mais de 13 mil clientes, né? E distribuídos por várias regiões. E temos também aí mais ou menos aí 97, 98% de satisfação, medidos pelo nosso sistema de pós-venda. Beleza? Aqui está a nossa loja, nosso showroom na cidade de Cascavel, onde a gente tem vários colchões expostos ali para conhecer melhor, né, as tecnologias e os benefícios dos nossos colchões, tá? Essa loja tem a fachada como loja Casa do Colchão e ali tá os colchões da Maranata também. Aqui é um pouco da nossa empresa, da nossa indústria, né? Muita dedicação, esforço, máquinas com tecnologia, alguns testes que fizemos com alguns colchões para mostrar a resistência, né? Nosso caminhão de entrega, né? Aqui uma visita técnica dentro da fábrica, então cada cuidado, né, em detalhes, né, que fazem toda a diferença nos produtos. Aqui estão os estados, né, que a gente já enviou colchões, né, são cerca de 11 estados, né, até tem mais, no momento até tem mais estados. A gente despacha, né, por transportadora, alguns a gente também vai entregar. São vendedores aqui da nossa região, alguns também que representam a nossa empresa. Aqui está a minha pessoa, né, sorridente aí, né, mostrando um pouco, né, do nosso propósito, que sempre foi melhorar a qualidade de vida das pessoas através de uma noite boa de sono, né, com qualidade, né, no sono. E também a independência financeira vem em consequência, né, de um planejamento e do trabalho honesto e bem feito, né. É um segmento, né, que tem vários profissionais ótimos, mas também tem vários concorrentes que são desleais, né, em alguns pontos aí que a gente não aprova, mas a gente acredita que o sucesso vem da honestidade, vem do trabalho bem feito e do comprometimento, né? Essa é a nossa bandeira. Aqui já de antemão já mostramos, né, uma coluna vertebral e a importância de um colchão postural, né? Nós trabalhamos com esse tipo de produto mais ou menos uns 7 anos, né? Onde é um colchão feito com uma estrutura adequada ao biotipo, né? Onde o quadril, né, fica bem encaixado, o ombro também, e a altura correta dos travesseiros. Então, não basta você trocar o colchão se você não tiver um travesseiro adequado. E se você tiver um travesseiro adequado e não tiver um colchão adequado também, isso acaba prejudicando a cervical e você tem uma série de desconfortos. Então, há 7 anos, mais ou menos, nós produzimos colchões que são fabricados de acordo com o biotipo, peso e altura da pessoa. Então, nosso objetivo é um perfeito alinhamento da coluna. Isso tem sido a nossa bandeira e a gente no mercado, a gente é um inovador nesse sistema, onde cada lado do colchão tem uma densidade diferente. Então, um grande diferencial que nenhuma outra empresa, até o momento que a gente conhece no mercado, tem esse cuidado, né? As empresas, de maneira geral, né, até onde a gente conhece, utilizam os dois lados do colchão com a mesma densidade, independente do biotipo das pessoas, e nós não, né? Nós temos um cuidado para cada lado do colchão, uma densidade diferente, valorizando o biotipo. Inclusive, a empresa, né, já tem a patente requerida desse projeto, né, que foi desenvolvido, onde respeita, né, a densidade para cada lado de acordo com essas medidas da pessoa. Então, no mesmo colchão, um lado pode ser bem firme, no outro pode ser bem macio. Isso depende do biotipo, né, para distribuir esse peso, né, do ombro, do quadril, onde que a gente fica com a nossa massa corpórea mais apoiada.
Então, o nosso compromisso, reforçando mais uma vez, né, é a ortopedia, né, o colchão perfeito, com o alinhamento da coluna, a ergonomia, suporte ideal para o que o seu corpo precisa, né, que esteja adequado, não cause desconforto. E o biotipo é onde a gente pega essas informações, né, pega as medidas e faz as densidades, né, corretas para cada lado. As terapias também que oferecemos são várias tecnologias disponíveis no mercado hoje, como pastilhamentos e várias outras tecnologias eletrônicas. Os pastilhamentos entram infravermelho longo, infravermelho de ondas curtas, EVI, Ecoturb, né, magneto. São pastilhas que não dependem de energia elétrica, né, elas funcionam com a concentração de radiação própria. E tem os equipamentos eletrônicos que são compostos por frequências, né, elétricas, né, que também interferem na nossa saúde, além de massagens e a própria energia das cores, né, que são as vibrações de luz polarizada. Também são tecnologias oferecidas, além do ozônio, também para quem tem problemas respiratórios. Então, as nossas terapias são todas comprovadas, seus efeitos, e nossos clientes afirmam esses benefícios com o uso, né? Então, trabalhamos com os massageadores de última geração, inclusive com Bluetooth, Alexa e tudo mais. Aquecimento dentro do colchão também. Então, nosso compromisso é sempre trazer o que tem de mais moderno nesse segmento. Aqui tem uma imagenzinha ilustrando, inclusive, um lado de uma cor, outro lado de outra cor, simbolizando, né, a diferença das densidades aí. São possíveis, né? A não ser que o casal tenha a mesma altura, o mesmo peso, né? Pode acontecer que dos dois lados sejam iguais, mas na grande maioria, cada lado tem uma densidade diferente. Ao todo são 16 tecnologias, né? Tá a lista aqui, né? Nós oferecemos um suporte anatômico, onde ele tem uma sustentação rígida dentro do produto para que o colchão sustente o peso, né, de cada um que vai estar ali deitado. O perfilado High-Tech System, que é conhecido por algumas empresas, como o Rabatan, né? Nós temos, vou pular para o outro lado aqui, a densidade, que é uma estrutura onde é 100% de espuma, né, dentro do colchão, diferente da suporte anatômico, que é uma estrutura rígida abaixo das camadas de espuma. Isso aqui torna o produto um pouco mais econômico, né, e esse um colchão mais confortável. O Ultracell é um tipo de tecnologia que traz um amaciamento, né, significativo para pessoas com peso corporal aí abaixo de 50, 60 quilos, é indicado. Pessoas magras, né? A Ecoturbo é uma das tecnologias oferecidas com a irradiação própria, né? Neutraliza os íons positivos, muito bom. ClimaBed é uma das tecnologias importadas que temos, onde refrigera o colchão, tem um sistema de resfriamento dentro do colchão. O despertador também é uma das tecnologias que é oferecida pela parte eletrônica. A energia bioeletromagnética são pulsos eletromagnéticos que são emitidas e o nosso corpo é influenciado, ele tem uma influência, o nosso corpo absorve essa energia e essa energia ela modifica a frequência elétrica das células, né? Interfere nas frequências elétricas das células, fazendo com que as células funcionem melhor, como se fosse uma espécie de eh, mexe na frequência, mexe na parte elétrica e como se te desse um choquinho nas nossas células, né, numa linguagem mais simples. E essa frequência interfere para que ela volte ao funcionamento das suas frequências originais. Então, ajuda na autocura e trabalha com um funcionamento muito bom e muito melhor. Cromoterapia já é uma tecnologia através das cores. Cada cor tem uma frequência, né? E isso interfere na nossa saúde, interfere no nosso bom humor, interfere até nas nossas emoções, né? Tranquiliza, nos traz calma, como também depende do tipo de cor, ela pode ser cores estimulantes, como é o vermelho. E o azul e o verde são cores tranquilizantes. A massagem ajuda num relaxamento muscular muito grande, ajuda na indução do sono, relaxa, tira o cansaço,
favorece, né, ao repouso. Então é muito indicado que se faça isso antes de dormir, né. O nosso sistema ele é muito moderno, nós estamos na quarta geração das massagens, e essas massagens elas são, mais silenciosas atualmente, não tem um barulho que incomoda, né, a audição ou, enfim, às vezes até um vizinho do alguém mora num apartamento. Então, essas tecnologias de massagens hoje são bem evoluídas e o relaxamento ele é muito maior, mais profundo a massagem. Tem sistema de aquecimento também, né, que é uma das opções. Lembrando que todas essas tecnologias elas estão disponíveis, mas cada cliente ele tem a liberdade, né, junto com o consultor de venda, escolher quais dessas tecnologias ele quer colocar no colchão. Então ele pode colocar somente uma das tecnologias, duas, três, quatro. Aí vai depender também da condição financeira, né, e do interesse e a necessidade das pessoas, tá? O aquecimento é muito bom, como eu estava falando, nessas épocas frias e também no alívio das dores, né? O aquecimento é muito bom nessa questão. O EVI, como está aqui embaixo, é uma das tecnologias também de infravermelho, só que de ondas curtas, também ajuda a combater as inflamações do nosso corpo, melhora a renovação celular, né? E ele traz vários benefícios em relação à dor, né? Muito utilizado hoje na ciência. O magneto já é bem conhecido pela grande maioria das pessoas, é uma tecnologia que ajuda na circulação do sangue, ela alivia também a questão das dores, né, e, né, as pessoas que utilizam, né, se sentem muito bem através, né, dessa terapia que ajuda, né, nessas questões, como eu falei, de dor e circulação do sangue, né, formigamentos, né, cãibras, ele é muito eficiente nessa questão. Infravermelho de ondas longas, né, que é infravermelho longo, e já é utilizado há muitos anos nas clínicas de fisioterapia para combater a dor, o inchaço, né, as inflamações do nosso corpo. E o ozônio é uma tecnologia gerada por um reator, que converte o oxigênio em O3, né, ajuda para problemas respiratórios, principalmente. Essa tecnologia é mais para limpeza do ambiente, né, como ele é altamente oxidante, ele elimina vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos, né, causadores das rinites e alguns problemas de pulmão. Então, é uma das tecnologias que o cliente, juntamente com o vendedor, pode estar optando para ser colocada no colchão, assim como todas elas são opcionais. Se quiser comprar somente o colchão, sim, ele vai com suporte anatômico ou densidade anatômica, né? As outras tecnologias você pode montar se, né, você tem necessidade. Bluetooth é as conexões aí com o celular e as outras tecnologias também que estão disponíveis, beleza? Aqui mostra um pouco dos produtos produzidos, fabricados por nós, são imagens reais, né, da nossa produção de alguns produtos, né? Painéis que estão em alta, né? Esses painéis em Captonê, todos. Até no box aqui também tem Captonê, aqui também tem estofado, né? Então são produtos com alta qualidade e um acabamento muito superior. Cabeceiras, né? Várias cabeceiras, né? Inclusive com alguns símbolos aí escolhidos pelo cliente. Essa aqui é uma cabeceira box, acoplada ao box, mas ela tem um baú também atrás aqui com iluminação, né? São opções aí que podem ser colocadas. Box também nós temos eletrônicos, né? Para quem é acamado ou gostaria de ter na sua casa um produto que você consiga, né? Ter um conforto maior, né, uma posição melhor para leitura, né, talvez, box com gavetas, né, box com cofre, né, esse cofre aqui ele fica geralmente aqui nessa região, você pode adaptar e fazer uma combinação com um box baú também, são produtos que a gente também fabrica. Assim também como olha, esse compartimento aqui para um pet, né, para dormir junto ali né, com o casal no quarto, enfim, que também está mostrando. São opções que a gente também fabrica aqui. Esse é um dos modelos de sofá que a gente fabrica, né? O modelo mais moderno, né? Esse é um modelo mais clássicos, né? Os mais clássicos. Então, é isso aí. Para você fazer parte e trabalhar com a gente, nós temos algumas oportunidades de franquia que são permutadas, tá?
O que que é a diferença de uma franquia normal para uma franquia permutada? A franquia permutada é uma franquia que você adquire o kit de trabalho, né, e você não paga a taxa de franquia, porém você precisa ter ali um resultado mínimo mensal. Então nós temos aí um pacote de 50 contratos disponíveis para quem quer entrar, né, agora que a gente está na parte de formatação da franquia, para que venha fazer parte da Maranata. Então, o custo do franqueado é a aquisição dos materiais, né, de apresentação, como maquete, uniformes e alguns outros equipamentos que são necessários. Mas a taxa de franquia ela é isentada, né, e a pessoa, para se manter franqueado, como falei, ele precisa ter ali uma certa quantidade de vendas mensais para se manter ativo, não perder o direito da franquia. Por isso que ela é permutada, beleza? E o mercado, como que está o mercado de colchões? Então, aqui, uma pesquisa mostra que 72% dos brasileiros têm problema com sono. É um índice muito grande. Então, para esse ano 2026, a estimativa é de 7,67 bilhões de reais movimentando esse mercado. É um bom dinheiro aí que fica sobre a mesa disponível para as empresas aí que, né, trabalham nesse segmento. O nosso segmento é um segmento mais limitado, porque são pessoas que procuram produto para resolver esses problemas. Geralmente, quem vem adquirir nossos colchões já estão cansados dos colchões de mola e outros colchões convencionais, né? Vêm buscar uma solução e é aí que entra a Maranata, né? Para resolver esses problemas que colchões comuns aí, convencionais, não têm resolvido. E colchão tem uma vantagem, né? Se vende o ano todo, né? Isso é interessante, não é sazonal, né? Não é só no inverno, só no verão, né? Qualquer época vende colchão. Além de não ser perecível também, né? Que é outro negócio bom só por esquisito. E o negócio, né? É de fácil operação e alta lucratividade, né? Você trabalha, né, nas suas horas vagas, pode ser. Se você tiver um foco maior, você vai ter um resultado maior, né? A gente sabe que quem se dedica 100% e assume isso como um negócio da sua vida, ele tem ali um resultado superior, ele pode tirar um salário muito maior do que aquele que faz como um negócio paralelo ou um adicional na renda. Então, mas é um negócio muito bom de tocar, é fácil, não é difícil, basta estudar, né? Conhecer bem a empresa, conhecer bem o produto, os diferenciais, né? E a Maranata concede esse suporte, né, contínuo de treinamento, né? É um treinamento especializado que ajuda todos, né, os envolvidos nesse processo. Nós também oferecemos à empresa uma linha de crédito, né, o financiamento ao cliente final. Então, você, como franqueada, não precisa desembolsar o produto para adquirir o produto para depois vender para o cliente final. A fábrica financia esse produto direto ao consumidor. Então, ao final do mês, o franqueado tem ali o direito da sua comissão. Então, é bem interessante esse negócio aqui, né? Vale muito a pena. Vantagens da franquia, né? Então, se você for um franqueado da Maranata, você vai empreender e crescer, né, com seu próprio negócio. Então, o negócio é seu, ninguém vai estar lá, né, pedindo para você cumprir horário, né? Você tem que chegar no horário, né? Não é nada disso. Você vai ter o seu próprio negócio para você fazer a sua gestão e você vai fazer o seu próprio ganho. Isso aí é uma vantagem muito grande, né? As pessoas estão cansadas de cumprir horário, né? Muitos anos trabalhando sempre fazendo a mesma coisa e com teto de ganho, né? Que limitado, né? Isso aqui vai fazer muita diferença. Sem patrão, né? E flexibilidade de horários. Sem necessidade de funcionários, você pode trabalhar tranquilamente sozinho, né? Pode atuar, eh, pode atuar sozinho na operação do negócio, sem necessidade de um ponto comercial. A franquia não exige ponto comercial, porque é um modelo de franquia que você precisa ter na sua casa um escritório, você se organizar, passar os pedidos, mas o teu escritório, a tua área de atuação é na rua, é visitando as pessoas, né? Então não é em casa que vai vender, né? Você tem que sair, né? Então, mas não precisa ter lá uma sala comercial, uma despesa a mais. Então, os ganhos são acima das médias de mercado, né? Hoje, né, o mercado tem uma limitação muito grande nos ganhos, né? Então você fica naquilo ali, sabe que não é mais do que aquilo. E os ganhos são recorrentes, porque depois que você vende um colchão para uma pessoa,
outros da mesma família, amigos, né, vão estar adquirindo pela indicação de quem já comprou o produto ali. Então é muito bom essa questão de indicações. É onde que a gente mais agrega vendas no dia a dia, é pela nossa carteira que a gente vai formando, né, ao longo do tempo. Por isso são ganhos recorrentes. E a oportunidade para liderança, né? Não é para todos, liderança não é para todos, mas quem tem, percebe que tem facilidade com isso, pode estar sim crescendo, treinando outros franqueados e aí formando uma rede né, uma equipe de trabalho, tá? O suporte, então nós temos as mentorias individuais, são mentorias que acontecem por videochamada ou presencialmente, né? Então, que a gente identifica os pontos, né, de melhoria, né, para que você tenha um resultado e também traz algumas estratégias iniciais para que você faça um bom trabalho, né, que busque o cliente certo para esse produto, né? Não adianta ficar querendo vender para todo mundo. Não é um produto que todo mundo vai comprar. Então tem ali sempre um público mais específico que terá mais interesse nesse produto pelas suas necessidades. Nós temos aplicativos, né, que se usa no celular, que facilitam ali o trabalho de quem vai fazer as vendas, para fazer uma apresentação, né, para mostrar ali os resultados, depoimentos, enfim, esse aplicativo ele é bem intuitivo e bem fácil de ser utilizado. A gente também tem redes sociais e tudo isso ajuda ali para dar uma credibilidade, né, o site da empresa também. Aqui está o nosso aplicativo, né, da Maranata, né, como que ele funciona, os atalhos que tem aqui para que você tenha acesso rápido às pastas de venda, tabelas e aos produtos que estão aqui. Essa é a nossa parte do Instagram e aqui é o nosso site. O site também oferece uma oportunidade para os franqueados, né, distribuírem códigos promocionais para os clientes para que eles venham até o site e comprem com desconto. Então, através do cupom, né, que é criado para cada franqueado, né, ele distribuindo isso pode estar, enquanto ele está fazendo um trabalho, lá fazendo uma apresentação, ele está faturando também com o site, né, porque nem todo mundo compra na hora. Às vezes ele resolve comprar depois, você deixa um cupom de desconto ali, prazo específico, enfim, e o cliente vem a comprar, certo? Capacitação do franqueado. Então, o treinamento sobre tecnologias, né, dos produtos, técnicas de venda, marketing, ações de venda e mentorias individuais. Então, tá tudo isso aí que faz parte para que o franqueado ele esteja realmente preparado e reproduza um modelo de negócio da Maranata, que é o que nos trouxe até aqui, né? Desde o ano 2001, né? Então, já estamos aí com muito tempo no mercado. São vários anos aí trabalhando e vendendo colchões. Então, temos uma capacitação dentro da fábrica, né? Todo franqueado e é obrigatório que ele permaneça um período junto na empresa, algumas horas de treinamento são básicas, né, para que a pessoa realmente conheça o produto. A capacitação a campo também na casa do cliente, através de outros, né, franqueados, consultores da empresa, também acontece antes que ele se torne um franqueado independente ali, né, independente no sentido de trabalhar sem a presença de outra pessoa, né? Então, mas ele é franqueado, ele é ligado à empresa, ele não é independente no sentido de fazer o trabalho separado, não, ele faz junto com a empresa porque ele representa a empresa, ele é a empresa ali. Então, por isso que o treinamento franqueado é muito importante, porque ele é a cara da empresa, né? Ele não somente usa o uniforme da empresa, ele é a empresa. Por isso que a capacitação é muito importante para ele reproduzir a filosofia da empresa, né? Aquilo que a empresa acredita. Capacitações online, né? E também por videochamada, isso faz parte do nosso trabalho e o marketing local, né? Quando tem algumas campanhas, né? Que a gente também direciona para a região, para que as pessoas chamem através do celular, né? WhatsApp. E a oportunidade, como que ela funciona, né? Nunca em toda a história houve tanta preocupação com saúde como tem hoje, né? Depois da pandemia e tantas coisas aí que, né, vem acontecendo, né, com tanta rapidez, as pessoas percebem o tempo passar muito rápido e essa preocupação por saúde, ela
ela é real, as pessoas, né, têm sempre essa questão presente na vida delas. Então, é algo que, a pessoa que consegue apresentar um colchão que traz saúde, que traz benefícios para a saúde, é é uma grande oportunidade, porque as pessoas dão, muita atenção para isso. É diferente de você vender um objeto que talvez não tenha tanta, né, tanto uso, né. O colchão, pense, né, a pessoa dorme no colchão, não tem como não dormir no colchão. Toda noite ela precisa do colchão. É o móvel mais utilizado numa casa, né, por tantas horas e todos os dias é o colchão. Pode ser um sofá, pode ser uma cadeira, qualquer outro objeto tem a sua utilidade, tem sua importância, mas não se fica em contato por tantas horas como um colchão. Então as pessoas querem dormir melhor, querem, desesperadamente aliviar suas dores, né, principalmente nas costas. Hoje é muita gente com dor nas costas, e a grande maioria é o próprio colchão inadequado que causa essas dores nas costas. A pessoa não sabe disso. Então você pode chegar em qualquer casa, oferecer que ali pode estar a oportunidade de você vender um colchão, né? Não é para quem não tem colchão. Colchão todo mundo tem. Agora um colchão adequado, nem todos, né? Então aí que está a grande oportunidade, a pessoa que sabe fazer uma boa apresentação e ligar essa importância do colchão à questão da preocupação com a saúde, né? Então o nosso colchão vem de encontro com essas necessidades, né? É o que as pessoas estão buscando hoje, né? Querendo viver melhor, com mais qualidade de vida, dando valor, né, para uma boa noite de sono. Então, tecnologia, beleza, saúde, né, tudo isso faz parte da Maranata. Tá, e precisa ter experiência para se tornar um franqueado? Não, não é necessário a experiência, né. Muitas vezes é melhor que não se tenha experiência, né, porque algumas experiências elas são muito viciadas, né, então é difícil mudar uma pessoa que às vezes aprendeu a fazer as coisas, as vendas, né, as negociações de um jeito, né, e você implantar uma filosofia de uma empresa que tem o seu pensamento, acredita em que o trabalho deve ser feito de uma determinada forma, e a pessoa às vezes ela acredita que não, tem que ser feito de outra forma. Então, e a franquia ela tem que ser reproduzido o modelo pelo qual a empresa foi fundamentada, né? Então, não é necessário ter experiência, e muitas vezes não é até desejado, tá? Porque a gente tem sofrido com algumas pessoas que têm seus métodos próprios de trabalho, e a gente percebe uma dificuldade muito grande de adaptação, né, para um sistema, né, que está dando certo, né, que é uma franquia, que é o caso da Maranata, com 13 mil clientes e aí 25 anos de história, né. Então buscamos, de maneira geral, pessoas interessadas e dispostas a aprender, mesmo que já saiba vender, mas ela está disposta a reaprender algumas coisas, ela é bem-vinda, né. Pessoa que já sabe vender, mas ela não quer abrir mão, né, do seu método de trabalho, não está aberta para aprender uma forma nova de fazer as coisas, ela também terá sua dificuldade e nem sempre dará certo nesse nosso modelo. Mas, enfim, né, o que é necessário? Então, primeira coisa, bom relacionamento interpessoal, né? A pessoa precisa morar na região, na cidade, nessa localidade, porque isso facilita, o conhecimento, a referência dela, né, porque é um produto, um valor agregado razoável, né, então as pessoas confiando no distribuidor franqueado, ela vai adquirir o produto com mais segurança. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de, a questão de a pessoa morar no local, ser conhecida, ter um bom nome, de uma boa família, né, que tem uma história na cidade, na comunidade, enfim, né. Pessoas que têm espírito de liderança é muito importante também, porque aí o crescimento é muito maior, né. Quem busca a liderança dentro dessa oportunidade, ela terá uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, quem tem esse espírito de liderança, né? Porque nós incentivamos muito essa questão, né? A empresa depende também de bons líderes aí para o seu crescimento. Proatividade é que assim, não tem lá ninguém, né, dizendo, ó, você está em casa essa hora, você tem que trabalhar. Então, é necessário ter proatividade, você tem que ter dentro de você essa autogestão de buscar o cliente,
de acordar cedo, fazer as visitas e as apresentações até, né, o final do dia, né, aquela última apresentação, buscar aquela venda, né, todos os dias. A gente sempre recomenda 3 apresentações por dia. Apresentações que eu digo é apresentações completa com o homem e a mulher, né, o casal, enfim, é o decisor da venda, né? Se é uma pessoa que mora sozinha, enfim, né? Mas que esteja o casal, geralmente, que é quem compra, que estejam os dois juntos e você inicia uma apresentação, desenvolve ela e passa o orçamento no final. Não conta como apresentação aquela que você conversa lá em pé, lá na rua, a pessoa nem te convida para entrar. Isso é um bate-papo, mas não é uma apresentação. Então, a apresentação completa é aquela que você conversa, senta, apresenta, mostra, apresenta depoimentos, assiste depoimentos junto com o cliente, né, tira a medida da cama, vai até o quarto, mede, faz o orçamento e apresenta o orçamento. Essa sim é a apresentação completa. Então a gente recomenda 3 apresentações dessas por dia. A pessoa que faz 3 apresentações dessas por dia, ela vai vender seguramente 7, 8 colchões por mês, né? Então ela vai ter um salário muito superior ao mercado, né? A gente sabe da realidade e o dedicado ele tem um ganho muito melhor, com certeza. Então essa proatividade é a pessoa que realmente não precisa, não dependa de outros que fique pedindo para você sair de casa. Nessa questão de franquia não existe isso, né? Então é necessário também adquirir conhecimento da empresa, a gente bate muito em cima disso daqui, né? Que nós não somos mais uma empresa somente, né? Nós somos a Maranata. Então nós, desde sempre, desde o início da empresa, a gente já teve essa preocupação de criar uma referência da marca no mercado. Então, conhecimento da empresa ela é muito importante porque essa identidade com a marca, a gente acredita que faz muita diferença na frente do cliente, quando o cliente está ali né, querendo entender, né, até que ponto vale a pena, se ele vai pegar o dinheirinho dele suado e investir num colchão. A pessoa que não tem essa conexão forte com a marca, infelizmente, vai ter dificuldade de fazer vendas porque o cliente percebe essa desconexão ou um interesse somente na negociação. Comprometimento comercial e administrativo, isso aqui é muito importante, né? Se o cliente, né, tem alguma dúvida, o pós-venda, a volta, né, no cliente depois da venda, então esse comprometimento é muito importante. E seguir o passo a passo, né, o, das nossas recomendações da empresa, né, dos processos de negociação, tabela, né, os itens e as tecnologias que vão ser colocadas no colchão. Então, cada detalhe do biotipo, então tudo isso aqui, esse comprometimento comercial e administrativo faz toda a diferença do sucesso, né? Não é à toa que estamos aí há 25 anos no mercado. E retorno pessoal. Veja, aqui foi colocado um valor estimado de 600 mil por ano. Esses 600 mil é o faturamento se você vender em torno aí de 50 mil por mês. Que 50 mil hoje, né, é um número razoável, expressivo para alguns, talvez, mas no ramo de colchões, esse tipo de produto não é um número tão, assim, elevado, né? Nós temos vários consultores aí que, né, estão ali sempre próximo dos 100 mil por mês. Então, 50 mil por mês são o quê? 4 colchões, 3 colchões, né? Talvez quem for trabalhar com um ticket mais baixo, de repente vai precisar de uns 7, 8 colchões para chegar nesse número, mas a empresa tem várias opções de preços, né? Mas conforme o público que for focar para atender, você 600 mil reais no ano, né? Representa 50 por mês, vai representar ali 3 colchões, né? 4 colchões por mês, 2 colchões, né? Como já foi vendido colchões aqui na empresa até acima de 50 mil reais. Então, quem sabe um colchão você já supera esses 50 mil. Mas aí, né, aí depende o nível, né, do conhecimento de cada consultor, de cada franqueado, ou também aonde ele está inserido, né, qual o público ele está atendendo. Também aí o ticket aumenta, né, esse valor médio de vendas aumenta. Então, que a empresa oferece aí um ganho de 10 mais 20, tá? Eu vou explicar de forma rápida. Esse 10 aqui é recebido no cartão corporativo, tá? Esse 10% é reservado para as despesas, então você tem ali sempre um valor
para você abastecer o carro, a alimentação e tudo mais, baseado na venda. Então, você pegar esse 10% mais o 20% de comissão, você chega a 30% de margem, né? Então, entre esses dois, né? Então, é um bom ganho, né? Para quem vende 50 mil no mês, né? São 15 mil reais juntados aí entre esses dois números, né? Entre cartão e comissão, né? Então é um bom número para quem se esforça, né? Quem quer um resultado e sonha, né, um futuro melhor, né? Então, com certeza vale muito a pena. Vai ter um ganho de 15 mil por mês. Beleza? Então tá aí. É uma explicação rápida dessa parte financeira de ganhos. Eu quero falar agora sobre as comissões especiais. Então, se você for formar uma equipe, nós temos aí a oportunidade, né, de você estar tirando aí na faixa de 2 mil reais, se o franqueado som, que é filho, né, é, também cumprir esses 50 mil reais, que é o que a gente espera aí, né, é o resultado de todos aí que trabalham nesse número, pelo menos, né, porque daí a gente vê o franqueado tendo um bom ganho, um bom faturamento, se animando, se motivando. Se ele tem um outro trabalho, daqui a pouquinho ele se dedica, vai fazer somente isso também. Então, quanto mais ele ganha aqui, mais ele vai também se dedicar nos colchões. Por isso que a comissão é muito boa. Ela é 4%, falando aqui de comissões especiais. Comissões especiais é sobre a equipe, tá? Aqueles que você futuramente, sendo um franqueado, você pode estar trazendo, né? Aí você se torna um franqueado master, que a gente chama. Depois de um ano de empresa, você pode estar treinando outros para trazer para o negócio. Antes não, né? Antes não, porque durante um ano, mais ou menos, é um tempo necessário para se ter, né, os conhecimentos básicos, né, de, é, como é que eu posso dizer assim, com a empresa, de sintonia fina com a empresa. Então, antes de um ano, a gente não permite que a pessoa forme equipe. Essa é uma regra da empresa, pelo cuidado e o zelo que a gente tem de se manter a nossa cultura, né, que ela é tão importante para nós. Então, aqui só para você ter uma ideia. Então, uma pessoa que vende lá 50 mil reais, você treinou ela, 4% dá 2 mil reais. Então, um membro na equipe são 2 mil, 3 membros, 6 mil, 5 membros, 10 mil, só de comissão especial, entendeu? Então, 10 membros são 20 mil reais só de comissão especial. Então, isso aqui não tem limite, né? Você pode estar ganhando uma comissão muito boa aqui, comissão especial. Para isso, tem que estudar muito sobre liderança, né? Se especializar como líder. Não, não é assim só querer ser líder, né? Liderança é uma coisa que precisa se preparar para isso. Os valores da empresa, né? É fundamental que, além de se identificar com a Maranata, se identifique com os nossos valores. Os valores da empresa, então, é trabalho. A gente acredita que não tem resultado sem trabalho. Ah, mas é um marketing multinível. Não, é que tem que ser trabalhado. Só vem dinheiro para o nosso bolso se nós vender, né? Se toda a equipe vender, né? Se não, quem não sabe vender não permanece nem é selecionado para estar junto conosco, né? Precisa trabalhar, precisa vender. Esse é o básico. Qualquer um que vem até nós precisa ter esse foco, né, no trabalho. Por isso que ele vem em primeiro lugar de toda essa lista. Trabalho é o que vai construir o sucesso de qualquer pessoa. E, claro, foco em resultado. Não adianta só trabalhar também de forma descoordenada sem ter ali um objetivo. Tem que ter o resultado bem claro, quanto que é a meta semanal, né? Se eu quero 50 mil no mês de venda, eu preciso trabalhar para vender 12.500 por semana. Então, é isso que eu tenho que fazer, tá? Melhoria contínua, até outro detalhe muito importante, né? Se a gente não melhorar o nosso jeito de fazer, a gente, né, acha que está certo e às vezes não está certo. A gente continua errando e repetindo nossos erros. Então, melhoria contínua é sempre fazer da melhor forma possível, com menos esforço, né, e com um resultado melhor. Foco na satisfação do cliente é outro nosso valor, né? Estamos falando. Satisfação do cliente, transparência, né? Nada de joguinho, nada de conversinha, de zoom, 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 a coisa tem que ser transparente, né? O que é combinado, o que é falado, todos, né, falam a mesma língua. Respeito, né, entre nós, isso é básico, entre os clientes, entre o mercado, entre os concorrentes, tudo isso, né, faz parte dos nossos valores, respeito. Responsabilidade social ambiental, básico também para a gente. Liderança é um dos nossos valores.
e nossos princípios cristãos, né? Como quem já me conhece sabe, eu estudei para padre 5 anos, tenho aprendizados que trago até hoje, né? Dos valores, né, cristãos, e isso a empresa carrega com ela. Não é à toa que nosso nome é Maranata, né? É um nome que tem um significado muito forte para mim, representa que Jesus realmente está aqui, né? Uma das traduções desse nome significa isso, né? Presença de Deus, presença de Jesus. Jesus está aqui, né? E algumas outras traduções representa Jesus voltará, né? Jesus está voltando, né? Então nós não podemos esquecer disso, né? Nossos princípios cristãos, né? O que nos alimenta a nossa fé, né? Então é muito importante. Pulei aqui, visão, aliás, missão. Oferecer as melhores tecnologias ao repouso através de um atendimento consultivo, visando saúde e bem-estar. Atendimento consultivo. Aqui que está um dos pontos mais importantes da empresa. Não é simplesmente fazer uma venda, nós precisamos entender a necessidade do cliente, entender o cliente, entender a dor do cliente, entender que fase que ele está da sua dor, que momento que ele vive, né? E a gente entendendo isso através de um atendimento consultivo, de consultar, de perguntar, a gente consegue atender melhor o nosso cliente. Então, essa é um ponto fundamental, né? Até falo, nós não somos vendedores, nós precisamos ser consultores, né? E ser vistos de forma diferente, né? Que não estamos ali somente para vender. E a visão, né, é nossa ser uma referência de colchões especiais no Brasil, certo? Aqui está um pouco do nosso histórico, né? O trabalho iniciou na cidade de Salto Lonto, sudoeste do Paraná, onde que eu nasci, né, no ano 2001. Hoje, com mais de 12 mil clientes, né, 13 mil já atendidos, né, e conhecida nacionalmente. Se distingue da concorrência por ser especializada em colchões posturais, tá? Personalizados de alta tecnologia, aplicadas ao sono, com um método de venda direta e consultiva ao consumidor, tá? Aqui está um pouco do nosso histórico, ano a ano, né? De trás para frente aqui nós tivemos uma sede própria adquirida em 2021, né? E depois tem fabricação de ozônio, sofás, né? Que até foi depois dessa data, 2021, aí que a gente também agregou nossos negócios. Beleza? Tivemos a certificação da ISO 9001 em 2017, o Inmetro em 2016, né? Nós temos uma segunda marca chamada Bio Brasil também, que foi criada em 2015. Beleza? E a única empresa de colchões, até onde a gente conhece, com fisioterapeuta especialista em sono. Isso é um grande diferencial da empresa. Então, nós temos um riquíssimo material nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né, que se fala muito sobre o sono, né? Que está a Stephanie, que é a nossa especialista do sono. Ela estuda para isso, se dedica para isso, tira as dúvidas, dá treinamento também. Tem muito material. Quem segue já a Stephanie sabe o que eu estou falando aí sobre a questão do sono e a sua especialidade nesse ramo, né? Então, atuamos no desenvolvimento ela atua no desenvolvimento de produtos também, ajuda nessa parte, como fisioterapeuta, auxílio no atendimento ao cliente e uso de informações validadas cientificamente, né? Então, isso aqui ajuda muito o profissional numa empresa de colchões posturais. Isso aqui vale muito a pena. Tá aqui os crachás, né? Esse é o do consultor, esse aqui é o do líder, né? Então tem uma diferença aí dos crachás. Cresça com a gente, né? Venha participar conosco aí, fazer parte da Maranata. Eu, antes de entrar nas 25 razões aqui, eu queria voltar um detalhe para trás aqui, para ficar bem claro aqui, para que não haja dúvidas. Essa parte dos ganhos, tá? Esses ganhos, eles são estimados quando se vende na tabela. E é o que a gente sempre está pedindo, que se venda na tabela. Ah, mas não é uma regra, uma punição, uma exigência. A negociação ela é muito flexível. Apesar que a gente exige, a gente cobra, a gente pede, mas também a gente também não permite ficar se perdendo muito negócio, né? Então, hoje a concorrência está alta,
e a gente, se não se adaptar e colocar ferro e fogo, a gente também perde muitos negócios. Então, nós temos uma série de produtos, classe A, B, C, D, né? Que isso é classificado com alguns colchões do A, eles são chamados de diamantes, né? Outros do B são chamados da linha ouro, né? Os C são chamados de linha prata, né? E os da linha D são chamados de linha bronze. Então, esses colchões têm algumas tabelas, né? Essas tabelas devem ser seguidas. Se você quer ter um sucesso maior de resultado, né, sem um esforço tão exagerado, você precisa realmente seguir a tabela. Então, essas comissões, esses valores aqui são baseados em valores da tabela. Para isso, precisa ser vendidos na tabela. Quando se mexe nos valores, né, foi vender um colchão, esse colchão era R$ 10.000. Ah, vendi por R$ 9.500. O que que acontece? Se deu 5% de desconto. Essas comissões, elas sofrem 5% também de variação. Se o vendedor dá 5% de desconto para o cliente, a comissão cai 5%. Esse 10 aqui cai para 9,5% e esse 20 cai para 19%. Se der 10% de desconto, né, sucessivamente, esse 10 cai para 9% sobre o valor líquido e esse aqui cai para 18% sobre o valor líquido. Então, assim, a negociação está na mão do franqueado, a gente dá essa autonomia, esse é um grande diferencial para não perder negócio. Quanto mais desconto dá, mais o franqueado perde, mais a empresa perde, todos perdemos, né? Então, a gente já faz assim para que cada um entenda que o poder de ganho de uma boa comissão está na mão de cada franqueado, então, de cada consultor que vai estar vendendo os seus produtos. Então, a empresa faz um cálculo de liquidez, cada venda, né? Tem lá um prazo, vai vender em 3, 4 vezes, tem lá quanto que deve ser cobrado. Para 30 dias direto, tem um valor para ser cobrado. Se ele é à vista, tem um valor para ser cobrado. Se é para 12 vezes, tem um valor para ser cobrado. Então, a tabela traz todas essas informações, se é para 30 dias, se é para 60, se é para 90, se é direto para o plano safra, nós temos propostas para se receber em parcelas semestrais, bimestrais, trimestrais, se for no interior, né? Tem as pessoas que trabalham com agricultura, com safra, que dependem de receber, né, o dinheiro, então pode ser parcelado com prazos mais longos. E também temos algumas propostas com parcelas reduzidas também. Às vezes a pessoa está pagando o carro, pagando lá algum compromisso que ela tem, né? E tem 2, 3 meses ali que ela tá para terminar de pagar esse compromisso. Então, as 3 primeiras parcelas pode ser valor reduzido e depois, para frente, as parcelas, né, são o valor normal daí. Então, nós temos essas oportunidades também de plano safra, parcelas reduzidas. Para quem é da agricultura, tem taxa diferenciada também, é uma taxa, claro, que precisa comprovar se é agricultor, se vive da roça, com contrato, com notas fiscais de comercialização de produtos da lavoura. Então, sem entrada, com entrada, a entrega do produto é pela fábrica, então não é o franqueado que tem a responsabilidade de entregar. Ele tem a responsabilidade de acompanhar quando possível e com o caminhão lá na casa. Mas quem vai fazer a entrega é direto da fábrica. Financiamento direto da fábrica. Então, tem várias vantagens que a gente traz para quem for o nosso franqueado. Para concluir, agora eu vou passar essas 25 razões para ser um franqueado Maranata, tá? Se você ainda não se convenceu, né, que vale a pena, aqui vai 25 razões para se você ser um franqueado. Vamos lá, caneta e papel, caso você tenha aí, ou faça um print para você ler depois. Primeiro, a empresa, né, aqui quando foi escrito estava com 22 anos nesse texto, mas a empresa hoje já está chegando nos 25 anos de experiência, né? 25 anos de experiência. Foi desde o ano 2001. Eu estou falando com você em 2026. Esse vídeo que seja assistido aí para alguns anos para frente. A empresa tem a liberação da Anvisa, né? Que é a autorização AF, que é a autorização de funcionamento da empresa. Então, esse reconhecimento da Anvisa é muito importante
porque a empresa existe para a Anvisa, isso é muito importante. Então, é um respeito para a marca também. Nossa empresa tem os 97,9% dos clientes satisfeitos, né, através de pesquisa. Nós temos o colchão postural, que é aquele fabricado exclusivamente para cada usuário, pelo biotipo. Nós temos materiais de marketing, né, prontos já, né, acesso fácil, né, no aplicativo da empresa, ali no aplicativo de vendas. Nós ajudamos, né, treinamos em ações de venda, né, treinamento a campo, né, ou de gabinete, né, com conversas, com mentorias, né, então isso ajuda muito ao sucesso de cada um. Nós trazemos flexibilidade nas negociações, foi aquilo que eu falei antes, né, não é engessado, então pode ter flexibilidade nos valores, também nas formas de pagamento, como cheque, boleto, dinheiro, cartão. Nós temos um setor, inclusive, que faz análise do cadastro, né, que avalia o cadastro, né. Nós temos um setor de cobrança, nós temos um setor jurídico, né, que também dá o suporte para nós aí há quase 10 anos, 2 advogados que revisam, ajudam nas elaborações dos contratos, né, e também ajudam nas questões de cobrança também, né. Então o nosso jurídico tem nos ajudado e muito, e ele está à disposição também dos nossos franqueados, os assuntos aí do dia a dia. Nota fiscal direta ao consumidor, né, direto ao cliente, né, então reduz impostos, menos impostos, isso facilita bastante. A entrega técnica é feita pelo nosso funcionário da fábrica, né, sem o custo do frete, né, combustível, risco de avarias, né, extravios, tempo, mão de obra, então tudo isso aí a entrega técnica ajuda bastante. Adiantamento das comissões, então ao final aí do mês, né, se fecha todas as vendas, né, se faz uma apuração de todas essas vendas, né, e após 7 dias de entrega ao consumidor final, é feito o pagamento. Então, é aí por volta do dia 10 do próximo mês que é feito o pagamento das comissões para franqueados, tá? Então, trabalhamos com 12, 18, 24 e até 36 vezes, né, de pagamento. Então, essas comissões, mesmo que sejam vendas parceladas, né, desde que usada a tabela, né, isso é muito importante, não pode pegar o valor de à vista e parcelar do jeito que achar que tem que ser feito, né, não pode ser da cabeça, seguir a tabela. Então, a empresa vende até em 36 vezes. Temos o plano safra e também taxas reduzidas. O setor de cobrança ativo, como eu falei antes para vocês também, né? Isso é menor risco em estorno de comissões, né? As comissões podem ser estornadas se cair alguma venda, né? Ou se algum cliente devolva o produto, enfim, tudo isso. Então, tudo isso o setor de cobrança ajuda a reduzir esse risco de estorno de comissões. Mais uma sequência aqui das 25 razões. Nós temos o cartão corporativo, com aqueles 10% que eu falei, né? Que é proporcional aos resultados, com incentivo a vender cada vez mais. Premiações por resultado, né? Quem venda acima do alvo, qual que é o nosso alvo? 50 mil, atualmente, né? Mais para frente, com certeza, esse alvo vai subindo pelo fato né, do dinheiro vai perdendo seu valor, a gente tem que subir também esses alvos, né? Nós também temos parcerias com profissionais de saúde, né? Vários fisioterapeutas, ortopedistas, né? E também a gente realiza palestras, lives, né? Já fizemos tantas aí que tudo isso ajuda, né? Para que as pessoas tenham mais consciência. As nossas espumas são injetadas e certificadas ISO 9001. Isso aqui é a garantia de qualidade, né, dos processos de fabricação. Isso aqui é um nível superior em matéria-prima, né? Não são espumas comuns, né, convencionais que se usam em colchões aí que a gente encontra nas lojas, né? São espumas especiais. As assistências também e garantias pela fábrica, né? Custo zero no prazo de garantia. Então, isso aqui é um grande diferencial, a grande razão, né? Tem lá um problema, passa para o setor da empresa, a empresa que vai resolver essa parte, né, conjunto com o cliente final. Às vezes pode precisar de, às vezes, ir lá tirar uma foto ou tirar uma dúvida, enfim, tudo, mas é a fábrica que está intermediando também essa parte. Nós temos uma diversidade de produtos, como sofás, colchões, aqui, cabeceiras, box, e tantas, né, puffs, tantas coisas aí que a gente também produz. Essa diversidade ajuda muito, porque você vai vender um colchão lá na casa de um cliente, claro, o carro-chefe é colchão, mas daí não vende o colchão, mas eles às vezes estão mais interessados num sofá porque vai vir visita.
por que não então vender o sofá? Claro, o sofá ele vem em segundo, né, terceiro lugar ali da lista. Em primeiro lugar é o colchão. Nosso foco é o colchão. A fábrica ela é especializada em colchões, né? Então, mas também temos uma diversidade de produtos. Outra razão, nós temos 16 tecnologias, né, disponíveis, né? Então, essas tecnologias aí, né, cada uma delas traz uma série de benefícios, né? Personalização, o que que significa? Nós podemos fazer na cor, no tecido, né, na altura que o cliente quiser. Então, as medidas também que o cliente quiser. Então, isso facilita muito. Hoje nós não trabalhamos com estoque. Nós fabricamos já para o cliente final lá que já esteja esperando o produto. Então, é feito essa apresentação, essa venda consultiva para se identificar as necessidades, quais as tecnologias, qual o produto, qual a medida, qual a altura, qual a linha, se é um diamante, se é uma linha ouro, se é uma linha prata e tudo isso. Então, essa personalização faz muita diferença, porque você vai conseguir atender o cliente desde o público A, o público B, o público C e até um D, por que não, né? Pós-venda também, nós fizemos esse atendimento, né, o 0800, que a empresa também tem, 0800 051 0800, também temos a nossa ouvidoria. Assessoria jurídica, como eu falei, temos assessoria contábil também, né, ao franqueado. E custo acessível, né, para algumas coisas que, de repente, são mais específicas, mais particulares. Quando são ligadas à franquia de maneira geral, você não vai ter custo nenhum. E para nós ir encerrando, foi colocado, acrescentado mais algumas aqui, são 25 razões, mas a gente acabou colocando mais algumas aqui, agora que eu lembrei, né? São tantas razões, né, que a gente acabou acrescentando e eu acabei esquecendo de alterar aqui. Então, uma outra razão é a liderança ativa, né? Isso é a mentoria para desenvolvimento dos profissionais e da equipe, treinamentos presenciais, né? Eu quero fazer uma reunião presencial aqui em Guarapuava, né? Eu estou vendo algumas pessoas que querem ser franqueados. Tem que reunir pelo menos 10 pessoas, né? Na sua região, e a gente também faz um treinamento presencial na região. Treinamento online por videochamada, né? Isso a gente faz com frequência, né? E periodicamente. Suporte para expansão, né? Material para feiras, palestras, eventos. Então, tudo isso também é oferecido. E também outra razão é que temos as franquias, né, permutadas, que é o que eu falei logo no início, que não há um custo numa taxa de franquia. O que a gente exige é a dedicação, o foco, para que a pessoa aprenda, estude, né, sobre a empresa, sobre os produtos, as tecnologias, os benefícios, né, para, né, tirar todas as dúvidas do cliente, porque o cliente é criativo, né, então e cada um tem suas necessidades e a gente tem que saber dar as respostas corretas. Plano de carreira para líderes e ganhos recorrentes sobre a equipe. Então, tá aí, né, os principais pontos e as razões para você ser um franqueado Maranata. Agradeço a participação aí, né, a quem conseguiu assistir até o final, né? Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Eu não tinha esse material e a gente fazia essas apresentações ao vivo, mas o nosso tempo está muito curto. A gente está com dificuldade, às vezes, de fazer uma apresentação com mais detalhes. Então, esse vídeo eu fiz, já era para ter feito, inclusive, para que a pessoa tenha uma noção básica do que é a franquia e assim tire suas dúvidas. Posteriormente, a gente já vai para uma conversa mais avançada e já vai para os nossos documentos da franquia, né? As etapas da franquia, né? Que tem uma documentação para se formalizar uma franquia, né? Vou aproveitar para trazer isso agora. Tá virando um podcast isso aqui, né? Mas está tudo certo, é para tirar as dúvidas. Então, os passos são os seguintes, né? Ter esse conhecimento básico, como eu passei agora. Próximo passo é se fazer um cadastro, passando todos os dados, né? Para que você já exista dentro da empresa. Então, como interessado, né? Tem um link para preencher, né? Onde você vai colocar só os seus dados, né? E dizendo que tem interesse na franquia, você se torna um candidato para a franquia, né? A franquia não é distribuída para todos que queiram a franquia. A gente também tem critérios para ser avaliado para passar a franquia, porque, afinal, quem vai estar representando a nossa marca, a Maranata,
É uma pessoa que tem que estar realmente comprometida com os princípios da empresa. Então, é por isso que a gente analisa, avalia, escuta, né, conversa, e daí a gente vai avaliando aí para a pessoa realmente se tornar um franqueado. Mas a primeira coisa é assistir esse vídeo, como foi feito. Segundo momento é enviar os documentos e dizer eu estou interessado. A gente manda um formulário para ser preenchido. Terceira etapa, você começa a ter um contato mais presencial, né? Vem até a fábrica, vem conhecer a empresa, né? Ali você vai ter uma noção mais física do processo mesmo, dos materiais. Aí se começa a fazer um trabalho de campo com um dos nossos consultores, representantes, franqueados, que já estão trabalhando. Se faz alguns negócios, algumas vendas, é necessário se fazer uma lista logo no início aí, né, nos primeiros momentos, de pelo menos 30 nomes de casais com potencial de compra. Esses 30 nomes são obrigatórios, sabe? Porque é através desses nomes que vão se fazer a base dos negócios para os próximos clientes que virão. Eu, por exemplo, eu vendi 48 colchões como indicador antes de ser um representante. Eu não estou falando para você fazer 48 indicações para depois se tornar um franqueado. Eu não estou falando isso. Eu fiz isso e deu certo. Agora, pelo menos 10 vendas acompanhadas, assistidas, ela é fundamental. E o franqueado ele está apto para se fazer vendas quando ele faz 3 apresentações como é que eu posso dizer? 3 apresentações solo junto com alguém representante. Então, se ele fizer a apresentação sozinha, de início ao fim, e dar fechamento, apresentar a tabela, proposta e fechar 3 vendas junto com outro franqueado ou representante, e esse designado da empresa aprovar, ele se torna daí livre, enfim, desimpedido para trabalhar e desenvolver o papel de franqueado, tá? Então, mas ele só acompanhou uma venda, 2 vendas, 3 vendas, ele não está pronto ainda para trabalhar com tabela, para vender, né? Ele ainda não está pronto para isso, então ele precisa acompanhar, ser treinado, saber usar as tabelas, enfim, customizar um produto, né, para não ter dúvida, porque senão vai se arrastando, a pessoa não tem o treinamento, ela não sabe, às vezes, fazer o orçamento da forma correta, vai perder dinheiro, depois a comissão vem menor, aí se cria problemas, porque daí não entendeu, né? Então, por isso que é importante a convivência por um determinado período para ele entender o processo e depois, né, ser feliz. E aí nós temos, né, durante esse processo, até a pessoa, né, trabalhar com vendas, que ela tem que ter lá o CNPJ, daí lá na frente. Para início pode ser um CNPJ MEI, não tem problema, no início da franquia, mas antes de chegar na franquia, ela tem umas etapas. Ela vai receber uma circular de oferta de franquia, se chama COF. É um documento com 40 e poucas páginas, com os dados dele, que basicamente o que eu apresentei tem, né, nesse texto, nesse material, para a pessoa ler com mais calma e entender todo o processo da franquia. Então, a COF é um documento obrigatório pela lei de franquias. Então, existe uma lei no Brasil que trata das franquias. E é obrigatório a pessoa assinar o recebimento da COF, da circular de oferta de franquia, que é esse documento de 40 e tantas partes. Ele tem que estar ciente, né, do que ele está entrando, do negócio que ele está demonstrando interesse. Para ele participar de uma franquia, ele tem que passar por esse processo dessa leitura desse material na íntegra, não é só assinar, ele tem que ler, né? Tem que ler e saber o que está escrito ali, para depois não ter problemas à frente ali da pessoa dizer que não sabia, foi enganado, né? Ou coisa nesse sentido. Então é uma coisa séria. Depois que ele recebe essa COF, essa circular de oferta de franquia, tem um intervalo que é, por lei, obrigatório, que é de 10 dias, pelo menos, para daí sim assinar o contrato de franquia. Então, a data que ele recebeu e assinou ali o recebimento da COF, né, da circular de oferta de franquia, ela tem 10 dias, aí sim pode ser assinado um contrato e a pessoa de fato se tornar um franqueado, né? Ela pode adquirir o material, enfim, ali para
para trabalhar, né, como uniformes e tudo mais. Ah, tá, mas no início, nesse processo de indicações, eu já quero usar uniforme. Eu quero já usar o crachá, eu quero usar o uniforme. Nós podemos fazer um contrato temporário, né, de promotor de vendas. Então já tem que ter o CNPJ, né, para quem quer começar já a indicar amanhã, tem que ter o CNPJ para a gente fazer um contrato e você poder usar uma camisa, um uniforme e representar a empresa. Sem o contrato, mesmo que seja esse de promotor, que é um contrato temporário antes da franquia, você não pode usar uniforme, você não pode usar adesivo que caracterize lá um carro, né, de uma empresa, você não pode representar a Maranata antes de estar formalizado. Isso é uma exigência básica da empresa, de acordo com a nossa experiência aí e orientação dos nossos advogados, né, para que a gente não cometa falhas. Então, não adianta insistir, né? Quer trabalhar com a gente, precisa seguir esses passos aí burocráticos também para a gente não cometer falhas, certo? Aí recebe a COF, assina, 10 dias depois pode formalizar o contrato. Depois que o contrato tiver assinado, né, já tenha que ter passado também pela aprovação, né, já tem que ter passado pelas essas indicações, essas 3 vendas que eu falei também ele já tem apresentado junto com o nosso vendedor, com o nosso consultor. Chegou para assinar o contrato de franquia, já tem que estar pronto para trabalhar. Já tem que ter passado todas essas etapas de indicações, 10 vendas pelo menos, 3 vendas, pode ser dentro dessas 10, não tem problema. A mais eu já sou vendedor. Então, tipo assim, uma, duas, 3 vendas que você vai junto, você já vai pegando as manhas, você já começa a assumir a apresentação junto com outra pessoa, sempre assistido. A gente não permite você começar a fazer vendas sozinho sem você ser acompanhado, principalmente as primeiras 10 vendas, por causa do padrão nosso, né? Por causa das nossas diretrizes da franquia, para que você fique padronizado. Você não vê um McDonald's aí, cada um usando o seu uniforme do jeito que ele quer. Não, cada lugar que você vai tem lá padrão, né, de uniforme, um padrão de atendimento, até a fachada, tudo é igual, né? Então a gente também tem a nossa apresentação padronizada, a nossa forma de trabalhar ela é padronizada, porque, né, a gente traz a nossa experiência que deu certo, nós não ficamos inventando a roda, a gente já vai naquilo que dá mais resultado e a gente transfere esse conhecimento para a nossa equipe. Beleza? Então é isso. Eu agradeço agora, de verdade, quem ficou até o final, né, por ter assistido esse vídeo. Se tiver interesse, então é, solicite, né, com quem entregou esse vídeo para você, que teve acesso, peça o formulário para você fazer o teu pré-cadastro da franquia. E daí, na sequência, a gente já vai encaminhando aí quem vai fazer algumas visitas, algumas apresentações, ajudar você a formar essa lista, fazer alguns negócios. Aí já te manda copy para você ler essa documentação, já te ajuda aí a tirar suas dúvidas, né, nesse processo, né, fazer alguns negócios, algumas vendas. Já tivemos pessoas que dentro de 30 dias já estavam com a franquia, já trabalhando, mas isso depende de muito trabalho, né, e dedicação, né, e você já aprender também, captar rápido, vir na fábrica, conhecer, né, e aí já representar a Maranata na sua comunidade, na sua região. Beleza? Muito obrigado e um grande abraço, nos conhecemos pessoalmente em breve.